Vamos abrir a Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Lucas é o único autor da Bíblia que não é judeu. Lucas, era grego, né? Lucas, inclusive, era médico. Lucas, ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas o conheceu espiritualmente de uma maneira grandiosa. Lucas era grego, então Lucas era gentil, e ele narra o ministério de Jesus sob a ótica dos gentios. Então fica muito fácil e maravilhoso ler as passagens de Jesus pelo livro de Lucas, porque ele nos abre, né, um leque para nós entendermos e mergulharmos lá no texto. Você que está na sua casa, né, você pode acompanhar o nosso culto, abrindo aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 até o 50. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus? Embora a reverência não é apenas estar em pé, mas sim meditar na palavra, né? Ler a palavra com os olhos, trazê-la para a nossa cabeça e deixá-la descer até o nosso coração. Aí sim, você vai ter a revelação da palavra de Deus na sua vida. Amém? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque quem muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer-se entre si: quem é este que até pecado perdoas? E disse a mulher, Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, e vai-te em paz. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos ainda no começo do ano, e junto no começo do ano, na verdade, já estamos até no final do primeiro mês do ano, né? E junto com o ano novo, vem as expectativas nossas, né? Nós temos a expectativa de quando vem um ano novo, de coisas novas acontecerem. Então a expectativa nossa nos acompanha. Inclusive nós vivemos uma expectativa muito grande, que é a expectativa dessa vacina, né? Que essa vacina
né, o Brasil vive essa expectativa, o mundo vive essa expectativa, né, que essa vacina possa vir e fazer a diferença na nossa vida. Expectativa é algo tão importante que ele nos acompanha desde o nosso nascimento. A gente nasce, os nossos pais perguntam o que ele vai ser, né? Quando o nosso filho nasce, nós já temos a expectativa, o que será que ele vai ser? Antes nós tínhamos expectativa do sexo, né? Hoje não precisa mais, hoje só antes de nascer nós já sabemos qual é o sexo. Mas nós temos a expectativa de saber o que ele será quando crescer. A expectativa é o combustível da nossa vida. É algo tão importante que nos acompanha desde o início da nossa vida até ao último momento. Para onde vamos quando nós morrermos? Expectativa é algo que acompanha a nossa vida no dia a dia. E a expectativa nos acompanha até no momento em que a gente vem para o culto. A gente vem para o culto na expectativa de receber algo de Deus. A gente vem para o culto na expectativa de encontrar com Deus. Não é essa a tua expectativa? Pelo menos é a minha, né? E tenho certeza de que muitos têm essa expectativa. A expectativa de sair de casa. Nós não viemos aqui para o culto apenas para passear, mas viemos no culto na expectativa de receber algo de Deus, na expectativa de ter um encontro com Deus, na expectativa de sentir a presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que você tem a expectativa de vir até o culto e de receber algo de Deus, Deus também tem uma expectativa em relação a você. Você já parou para pensar nisso? Deus tem uma expectativa quando você vem para o culto. Deus teve uma expectativa quando você entrou na porta do templo e Deus te viu, Jesus te viu porque ele estava aqui. E ele falou, oba, ele veio para o culto, hoje o culto vai ser bom. Quando você ligou aí a sua câmera e começou o culto, Jesus deve ter pensado, oba, ele vai me assistir e ele vai me ouvir. A expectativa de Jesus para o culto. A expectativa é algo, é o nosso combustível. E a expectativa nossa, quando ela se encontra com a expectativa de Deus, quando você vem para o culto na expectativa de receber algo de Deus, Deus também tem uma expectativa de receber algo de você. E quando você vem e você dá algo para esse Deus, e esse Deus dá algo para você, você vai sair do culto diferente da maneira com que você entrou. Algo diferente acontece no culto quando a tua expectativa, quando a nossa expectativa se encontra com a expectativa de Deus. Maravilhoso é isso, poderoso, pode transformar a nossa vida, quando as nossas expectativas se encontram com a expectativa de Deus. Mas quando você vem para o culto sem expectativa nenhuma, a expectativa de Deus continua a mesma, mas você sai do culto sem ver nada diferente, sem nada ter acontecido na sua vida. Mas quando a tua expectativa se entrelaça com a expectativa de Deus, algo sobrenatural acontece na sua vida. E algo sobrenatural aconteceu nesse texto. Esse texto é a narrativa de um dos cultos sensacional que a Bíblia nos relata. É a narrativa de um culto onde Jesus se manifestou, onde Jesus se glorificou com a atitude daquela mulher. Porque a expectativa daquela mulher se encontrou com a expectativa de Jesus. Mas, por outro lado, a expectativa de quem o convidou não se entrelaçou com a expectativa de Jesus. A Bíblia diz que um fariseu convidou Jesus para um jantar. Tem algumas tradições que falam para uma reunião, outras falam para um jantar. A minha fala para que comesse na casa de Jesus, na casa do fariseu. Um fariseu convidou Jesus para ir em sua casa. Isso é fundamental. Essa é a verdade dessa palavra. Mas a gente ouve tanto falar em fariseu e muitas vezes nós não sabemos, né, quem é o fariseu, o que são os fariseus. O Ricardo, há pouco tempo atrás, deu uma aula maravilhosa sobre os fariseus, mas pouco assistiram.
E muitas vezes a gente não entende o que é fariseu. E nós não entendemos o que é um fariseu, nós não vamos conseguir mergulhar nesse texto e ver a transformação, de ver o de sobrenatural que acontece nesse texto. Então, vamos tentar compreender um pouquinho o que é um fariseu. Para isso, nós temos que voltar a 2021 anos atrás, né? Onde o povo judeu era a única religião, onde o judaísmo era a única religião daquela época, a única religião monoteísta, que adorava um Deus só. Porque antes de Jesus não havia o cristianismo. O cristianismo aconteceu depois de Jesus. Naquela época, então, só existia o judaísmo. Era a única religião que se cultuava a Deus. E o judaísmo daquela época se dividia em 4 etnias, em 4 grupos, em 4 vertentes, que seriam hoje como se fossem os evangélicos. Os evangélicos, existem os evangélicos tradicionais, os evangélicos pentecostais, os não pentecostais. E os judeus naquela época tinham essas vertentes. É importante nós entendermos, para nós vermos o contexto desse evento, para você poder entender. E os fariseus daquela época se dividiam, então, em 4 etnias. O primeiro deles era os essênios. O segundo era os zelotes. O terceiro era os saduceus. E o quarto eram os fariseus. Quem eram os essênios? Todos eram judeus. Os judeus essênios era uma minoria. E essa minoria, ela se afasta da sociedade, porque via que a sociedade estava crescendo, que a religião judaica estava crescendo, e ela estava sendo infiltrada por outros costumes, outras tradições, e os essênios, então, queriam manter a religião do jeito que eles aprenderam. Eles resolvem, então, a sair da sociedade e vão viver no deserto. Mas os essênios fizeram uma coisa muito importante. Eles se dedicaram a fazer cópia das Escrituras. Eles mantiveram fiel a Torá, que era o livro que os judeus se baseavam, que eram os 5 primeiros livros do Pentecoste. Os essênios, então, mantiveram a religião judaica do jeito que eles aprenderam. O segundo grupo eram os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes eram parte dos judeus, eram os judeus que queriam se rebelar contra o Império Romano. Eram os judeus que não se conformavam com o domínio do Império Romano. E os judeus zelotes, eles, quando souberam que Jesus viria, e que Jesus seria o rei dos judeus, esses zelotes, então, queriam aclamar Jesus como o rei de Israel. Mas Jesus fala para eles assim, o meu reino não é deste mundo. O terceiro grupo eram os saduceus. Os saduceus era a elite, eram os aristocratas. Os saduceus, eram os mais ricos. E eles, os saduceus, os judeus saduceus, não acreditavam em anjos e demônios. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam na vinda do Messias. Eles não acreditavam. Foi um dos saduceus que matou Jesus. Foi um dos judeus saduceus que incriminou Jesus e que Jesus foi parar lá na cruz morto pelos nossos pecados. Caifás. Desse você já viu falar, não viu? Caifás, aquele que incriminou a Jesus. O quarto grupo era o grupo dos fariseus. E os fariseus eram a maioria. Eles eram os guardiões da religião. Eles eram legalistas. Eles se baseavam na lei. E eles acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam em anjos e demônios. Eles acreditavam na vinda do Messias. Eles acreditavam na vinda do Messias, mas não aceitou Jesus como seu Messias. Aí, um desses fariseus, um desses judeus fariseus, chama Jesus para ir à sua casa. A Andréia, na abertura, quando ela citou Pedro e que
Jesus andava sobre as águas e Pedro falou: "Ó, então, se é o Senhor mesmo", duvidou de Jesus, "se é o Senhor mesmo, então me chame". E Jesus falou: "Venha, venha". E ele foi. Mas a fé dele era pouca e ele se afundou. Esse fariseu que convidou a Jesus, ele fez a mesma coisa. Ele não acreditava que Jesus era o Messias. Ele queria, de alguma forma, desmascarar Jesus. E o fariseu, então, convida Jesus para ir à casa dele, para um jantar. E é interessante que Jesus sabia de tudo. E Jesus vai. Onde se chama Jesus, ele vai. E onde Jesus vai, ele não vai só para um jantar. Ele vai também para pregar. E esse fariseu, então, quando chama Jesus, aí até a casa dele, ele já havia preparado toda a casa dele para que se houvesse ali uma reunião religiosa. A intenção do fariseu não era apenas convidar Jesus como um amigo, não era apenas para chamar Jesus para ir à casa dele, para fazer um culto, mas não, o fariseu tinha uma expectativa em relação a Jesus Cristo. E ele convidou Jesus. E ele fez toda uma organização na casa dele para que se houvesse uma reunião religiosa. E é tão interessante a gente entender esse texto, por isso que eu estou falando isso, para você entender qual era a expectativa do fariseu em relação a Jesus. E Jesus sabia, Jesus tinha também uma expectativa em relação a ele. Quando ele chama Jesus, Jesus não entrar na casa de fariseu, e o fariseu também já tinha chamado outras pessoas, não era apenas Jesus. Quando ele chama o fariseu, ele tinha uma estrutura para se fazer uma reunião religiosa na casa do fariseu. E para fazer religião, fazer um culto, fazer uma reunião religiosa, na época dos judeus, do judaísmo, antes de Jesus, só se fazia em 3 lugares. Só era possível fazer um culto em 3 lugares. O primeiro lugar era no templo em Jerusalém, onde milhares se reuniam para os seus holocaustos, para os seus sacrifícios, né? E para cultuar a Deus. No templo de Jerusalém. Na época de Jesus, inclusive, foi o templo construído por Herodes. O segundo lugar era nas sinagogas, que seriam as igrejas. As sinagogas, elas eram uma extensão do templo. E na sinagoga se reuniam centenas de pessoas. Em terceiro lugar, o lugar que se podia fazer culto era nas casas. Eram nas casas. Mas, para se fazer um culto em casa, era necessário alguns requisitos. Não se podia chamar apenas Jesus ou outra pessoa para fazer um culto na casa, sem que alguns requisitos fossem cumpridos. E Jesus percebe que esses requisitos estavam todos ali. E ele percebeu então, opa, hoje a reunião vai ser um culto, vai ser bom. Hoje vai ter o culto nesse lugar. Olha a expectativa de Jesus. Para se fazer um culto em casa, era necessário que se tivesse uma mesa religiosa, uma mesa maior do que essa, uma mesa alta, porque muitos sabem que os judeus têm uma mesa baixinha, que eles sentam-se no chão, mas essa é a mesa para se comer. Para um culto, para uma reunião religiosa, era necessário que se tivesse uma mesa alta, e que essa mesa tivesse uma toalha que fosse até os pés da mesa, para não aparecer os pés daqueles que sentavam à mesa. E essa mesa tinha que ter 12 lugares, 10 lugares de cada lado, e um em cada extremidade. E na uma extremidade sentava o anfitrião, na outra extremidade sentava o preletor, o pregador, no caso Jesus. Eu vou até pôr Jesus do meu lado aqui para ficar mais perto de mim, para me dar uma segurança maior. Jesus sentou nesta ponta, o fariseu sentava naquela ponta, e 5 homens de cada lado da mesa circuncidados, para que o culto pudesse acontecer. Essas eram as exigências legais do judaísmo.
Então não era apenas fazer uma reuniãozinha lá que acontecia o culto. Não, tinha que ter essa condição. Olha como é que esse texto, você começa a se aprofundar e ver que a expectativa que estavam ali, do fariseu, ela começa a não se entrelaçar com a expectativa de Jesus. E sentavam-se então 5 homens circuncidados de um lado, 5 de outro lado, o preletor nessa ponta, o fariseu na outra ponta. Isso chama-se minyan, mínimo, em português. Essa era a condição para que se houvesse um culto segundo a lei dos judeus. Era o poder da lei, era a força da lei, era a necessidade da lei, era os requisitos da lei para que se houvesse um culto. Mas veja agora o poder da graça. Essa era a força da lei. Para haver um culto teria que ter essas condições. Mas veja agora o poder da graça. Está lá em João, Mateus 18, 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Meu irmão, Jesus está aqui. O texto está falando que é a promessa dele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está aqui. Você pode dar um glória a Deus pela presença de Jesus nesse lugar? Aleluia. Aleluia, porque ele está aqui, ele tem uma expectativa em relação a você. Ele tem uma expectativa em relação a você que está aí na sua casa, porque se a sua casa for uma extensão do nosso culto, Jesus está aqui, ele está aí com você também. Você que está na sua casa pode sentir a presença desse Jesus, porque é promessa dele. E se é promessa deles, vamos tomar posse dessa promessa. A promessa, ele está no nosso meio, ele está aqui, ele pode estar na sua casa também. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Acontece que essa reunião começa a acontecer. Ela começa a acontecer, todos os requisitos, todas as exigências da lei. A reunião começa e Jesus não se manifesta. Jesus ficou calado, quieto. Sabe por quê? Porque aquela reunião era uma reunião sem expressão nenhuma. Um ritual frio. As pessoas não sabiam que tinham que adorar Jesus. Eles só estavam ali sem expressão nenhuma, porque eles não adoravam a Jesus, eles não cultuavam Jesus, eles não acreditavam em Jesus. Então ali não acontecia nada. Jesus não se manifestava. Jesus estava calado. A reunião começou, o culto começou. E Jesus calado. Porque ninguém fazia nada diferente. Era aquela reunião, aquele tradicionalismo, aquela religiosidade que mata e não dá vida. Aquelas pessoas sem expressão nenhuma. Jesus não se manifesta, Jesus fica calado, estava presente. A promessa dele é de que quando estiverem reunidos no nome dele, ele estava presente. Ali estava reunido no nome dele, mas não tinha expressão nenhuma, estava presente, estava no lugar, mas não se manifestava. E quando Jesus não se manifesta no culto, a gente sai da mesma maneira que entrou. Quando não sai, ainda mais triste, né? Porque se decepcionou. Mas Jesus não se manifesta porque a expectativa dele em relação àquelas pessoas não se entrelaçou. Porque aquelas pessoas não tinham a intenção de adorar a Jesus, não tinham a intenção de louvar a Jesus, não tinham a intenção de cultuar a Jesus. Eles estavam ali apenas, segundo Andréia, apenas para desmascarar a Jesus. Não confiavam em Jesus. E Jesus não se manifesta. Jesus se manteve calado. Até que algo diferente acontece naquele culto.
O texto fala que de repente uma mulher entra correndo com um vaso de alabastro na costa. E eu quero dizer para você que esse vaso de alabastro é algo grande, não é pequenininho não. Não é que nem os perfumes da Jequiti e da Boticário, aqueles frasquinhos pequenos, não. É algo grande, pesado, é feito de mármore. E aquela mulher entra com aquele vaso pesado nas costas, correndo, chorando, no meio daquele povo que estava quieto, sem fazer nada, um povo frio. O fariseu, ele não se prostra, ele não adora, o fariseu é frio. E aquela mulher entra correndo naquela reunião, querendo de qualquer forma chegar aos pés de Jesus. O propósito dela era chegar a Jesus, não importava as circunstâncias, não importava o que ia acontecer. O propósito, o foco dela era chegar até Jesus. E quando ela entra naquele lugar, com aquele vaso pesado, ela olha para aquele lugar e não vê nenhum lugar para ela. Não vê um lugar para ela naquela reunião. Eu entendo, eu penso até, Isaura, que as pessoas que estavam ao redor da mesa, a mesa estava composta, as pessoas que estavam assistindo aquela reunião, quando viram aquela mulher que o texto fala que era uma prostituta, uma pecadora, quando aquele pessoal vê aquela mulher entrando, eu imagino que aquelas pessoas se alargaram assim no lugar, sabe? Tomaram todo o espaço em volta para que aquela mulher não se acomodasse perto dela. Ela não achou um lugar para ela. Chorando, correndo, com foco de chegar até Jesus, não enxerga um lugar, todas as pessoas não deixam ela chegar perto, e ela então vai, sabe para onde? Debaixo da mesa, aos pés de Jesus, aos pés de Jesus. Não tinha lugar para ela na mesa, as pessoas não deixaram ela sentar perto, ela só vê um lugar para ela, que era aos pés de Jesus. Mas essa mulher escolheu o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus. Quando você não encontra um lugar para você, sempre haverá um lugar para você aos pés de Jesus. Sempre vai estar ali. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus, porque sempre vai ter um lugar para você. Mas para você achar esse lugar, você vai ter que se prostrar. Você vai ter que se esvaziar de si mesmo. Você vai ter que se abaixar e chegar aos pés deste Jesus. Você vai ter que se esvaziar de si mesmo e se prostrar aos pés desse Jesus maravilhoso. E essa mulher então vai aos pés de Jesus e começa a adorar a Jesus. Ela começa a chorar aos pés de Jesus. Ela chorou tanto, meu irmão, ela chorou tanto, meu irmão, que o texto fala que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Olha o tanto que essa mulher chorava, olha o desespero dessa mulher, olha o tamanho da adoração dessa mulher. Ela chorava tanto aos pés de Jesus que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E só Jesus conhece a linguagem das lágrimas. Lágrimas, Jesus fala que é água viva. A lágrima, ela tem sentimento. E Jesus conhece o sentimento daquela mulher. Ela se esvazia de si mesmo, chora aos pés de Jesus, se derrama aos pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, e ainda pega aquele unguento que era pesado, que era caríssimo, era 7 vezes mais caro do que o óleo simples, o óleo normal. E quando ela pega então o que ela tinha na casa dela, que era o que ela tinha de mais caro na casa dela, que era esse óleo, e misturado com mirra, se tornava esse creme pesado, esse creme caro. Ela pega então e derrama tudo aquilo que ela tinha de maior valor em sua vida, ela derrama aos pés de Jesus, porque ela tinha um foco, ela tinha um propósito, ela tinha um pensamento de chegar aos pés de Jesus, custasse o que custasse. E ela chegou, adorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou-lhe os pés de Jesus com seus cabelos e ungiu os pés de Jesus
com aquele unguento. Eu imagino como Jesus ficou impressionado com a atitude daquela mulher. Aquela mulher fez o que nenhum fariseu faria. Aquela mulher fez o que muitos que não são fariseu também não faria. Aquela mulher adorou Jesus com toda a sua força. Deus está esperando algo da nossa vida há muito tempo. Deus está esperando que nós façamos algo para adorá-lo há muito tempo. Mas nós estamos fazendo o que os fariseus faziam. Nós deixamos de adorar a Jesus para adorar tantas outras coisas. A gente passa o dia inteiro num celular, mas não tem 5 minutos para ler a Bíblia. A gente fala de tantas pessoas, mas nós não temos 5 minutos para orar por outras pessoas. Deus não nos chamou para ser fariseu. Deus nos chamou para sermos adoradores. Deus nos chamou para sermos adoradores. Em João capítulo 5, versículo 4, diz assim, ó. João capítulo 5, versículo 4. Deixa eu só me localizar aqui, né? Diz assim, ó. Mas vem a hora. Depois você lê lá na sua casa. Lê lá na sua casa. Mas vem a hora. E essa hora é agora. Essa hora já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Deus está à procura dos que assim o adoram. Deus nos chamou para sermos adoradores e não fariseus. E às vezes a gente vem para o culto como um fariseu. A gente vem para o culto sem expressão nenhuma. A gente vem para o culto e a gente não canta, a gente não louva, a gente não fala palavras de agradecimento, de louvor a esse Deus. Às vezes o ministério do louvor que canta sozinho, nós sentados aí nos bancos, nós nem abrimos a boca. E Jesus está aqui esperando algo de nós, esperando algo de você. Quando Jesus então vê a adoração daquela mulher, e quando o fariseu ainda pensa assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que o tocou. Duvidou de Jesus, não acreditava em Jesus. Se ele fosse profeta, ele pensou, no versículo 39, ele pensou, se ele fosse Jesus, ele saberia quem está tocando nele. Eu acho tão maravilhoso isso, porque quando o fariseu pensou, Jesus respondeu, Simão, eu quero te falar uma história, Simão. Simão, eu quero falar algo para você. Simão, eu tenho uma história para te contar, Simão. Jesus estava calado até aquele momento. Jesus não se manifestava até aquele momento. Jesus estava calado até aquele momento, mas foi só algo diferente acontecendo no culto. E Jesus se manifesta. Foi só algo, uma adoração acontecendo naquele culto. E Jesus se manifesta. E Jesus então começa a pregar. Por isso que eu disse para você, que essa narração é de uns cultos mais sensacional que eu já ouvi e que vi. Jesus fala para Simão, Simão, eu tenho uma história para te contar. E ele fala então, conta, mestre, fala. Estava calado até agora você vai se manifestar? Fala, mestre. Jesus chama Simão e fala, Simão, um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dias de trabalho. Na Bíblia diz que era um dinheiro. Um dinheiro era um denário. Um denário significava o salário de um dia de trabalho. Um credor tinha 2 senhores e um lhe devia 500 dias de trabalho. O outro devia-lhe 50 dias de trabalho. Nenhum dos 2, Simão, tinha como pagar. E o credor perdoou a dívida de ambos. Simão, eu te pergunto, qual dos 2 amará mais o credor? Simples a resposta, né? Simples. Simão pensou assim, essa é um tiro de letra. Estou bom das contas, essa é um tiro de letra. Falou, Jesus, eu tenho por mim que aquele que mais perdoou, aquele que foi mais perdoado, aquele que mais pecou,
é o que mais amou. Simples. Deus é simples, Jesus é simples. Nós é que complicamos as leis, nós é que complicamos os mandamentos, nós é que complicamos a nossa vida, porque Jesus é simples, muito simples. Ele fala: ao maior mandamento vos dou, amei-vos uns outros como eu vos amei. Mas quanto fariseu tem no meio desse povo e não ama o tanto quanto ele mandou? Simples. O fariseu respondeu de prontidão: Senhor, é aquele que devia mais. E Jesus fala: julgaste bem. Julgaste bem. Porque quando ela me tocou, Simão, você me julgou mal. Você achou que eu não era o Messias, que eu não sabia quem era, Simão. Mas agora, Simão, você julgou bem. Porque quem mais pecou foi quem mais amou, e foi quem mais foi perdoado. Isso faz me lembrar da história de Davi, o rei Davi. Quando o rei Davi pecou com Betseba e ele tentou encobertar o seu pecado, Deus fala para Natã assim: Natã, vai até o rei Davi e conta uma história para o rei Davi. E Natã chega para o rei Davi e fala: Davi, no reino tinha 2 homens. Um tinha 100 ovelhas e o outro tinha 1 ovelha. Aquele que tinha 100 ovelhas, Davi, vai lá e toma a única ovelha que aquele homem tinha. Davi escutou aquela história, ele cerrou os dentes, franziu a testa, porque Davi era um guerreiro, né? E Natã pergunta para ele: o que esse homem merece? O que nós temos que fazer com esse homem? Davi, o rei Davi, respondeu com raiva: esse homem nós temos que matar. Natã fala para ele assim: Davi, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. Jesus conta uma história para o fariseu e faz uma pergunta no final. E a resposta da pergunta é a sentença do fariseu. E ele não sabia disso, ele não viu, ele não entendeu isso. Por quê? Porque o credor era Deus. O que devia muito era a mulher. E o que devia pouco era ele. Devia pouco, mas devia. Tinha poucos pecados, mas tinha. Romanos 3, 23 diz assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. O fariseu tinha pouco pecado, mas tinha. A mulher tinha muitos pecados, mas tinha. Adorou. Jesus perdoou. E o fariseu tinha pouco e não adorou. E continuou com o pouco pecado dele. Jesus levanta e fala para Simão: Simão, vês tu esta mulher? Simão estava lá do outra ponta da mesa. Ele não viu o que aquela mulher fazia. Aquela mulher estava debaixo da mesa durante todo esse tempo que Jesus pregou para o fariseu. E ninguém mexeu com aquela mulher. Ninguém foi lá para tirar aquela mulher daquele lugar. Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus ela estava segura. Aos pés de Jesus você tem segurança. Salmo 91:4 diz assim, ó: sobre as suas penas ele te cobrirá, e sobre as suas asas você estará seguro. Por quê? Porque a verdade de Jesus é escudo e proteção. Ninguém mexeu com aquela mulher. Aquela mulher adorou a Jesus. Aquela mulher se derramou na presença de Jesus. Aquela mulher fez o que nenhum fariseu faria. Se derramou, esvaziou de si mesma. Aí Jesus fala para Simão: Simão, vês tu esta mulher? Olha só a gramática que Jesus usa para se referir àquela mulher. Ele usa, para quem entendeu um pouquinho de gramática aí, né? Ele usa o verbo no presente do indicativo.
Há 2.300 anos, 2.030 anos atrás, Jesus conjuga o verbo no presente do indicativo, sendo que há pouco tempo atrás eu estava na escola ainda e não conseguia entender esse negócio de verbo. Mas Jesus consegue conjugar o verbo no presente. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por que Jesus usa o verbo nesse tempo e se refere àquela mulher? Vês essa mulher, está vendo essa mulher, não é viu, está vendo essa mulher. Porque é assim que Deus nos vê. Deus não nos vê como nós éramos, e nem nos vê como nós seremos. Ele nos vê como nós somos. Ele nos vê como nós somos agora, nesse momento. Como um fariseu ou como um adorador? Vai depender de nós. É assim que Deus nos vê, no momento, agora. Agora. Vês tu esta mulher? Aí ele continua pregando para o fariseu. Jesus ainda começa a pregar agora para o fariseu, vira as costas e diz assim para o fariseu: Simão, eu entrei na sua casa, Simão, e você não me deu água para lavar os pés, Simão. Era costume dos judeus, ao entrar uma visita em sua casa, que eles dessem água para se lavar os pés. Era costume dos judeus. E quando Jesus, isso era para mostrar que tinha uma comunhão, né? E quando Jesus, então, quer ter comunhão com os discípulos e vai lavar o pé de Pedro, né? E Pedro fala: opa, Jesus, meu pé? Não, Jesus. Que isso? Você vai lavar meu pé? E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, se eu não lavar teus pés, eu não vou ter comunhão com você. Aí Pedro então fala: opa, então lava os pés, a perna, o corpo inteiro, Jesus, porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Jesus fala para Simão: Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, Simão. E essa mulher, Simão, ela chegou até mim, Simão, e chorou e lavou os meus pés com lágrimas. Com lágrimas, Simão. E você não me deu água para lavar os pés, Simão. Essa mulher lavou com água e ainda enxugou com seus cabelos. Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo. Simão, eu entrei na sua casa e você não me ungiu a cabeça, Simão. Simão, essa mulher, da hora que eu entrei aqui, era costume dos judeus, inclusive, quando se encontrava com outro judeu, quando um judeu vinha na casa dele, além de lavar os pés, né, eles tinham um frascozinho, esse era pequenininho, esse era da Jequiti, né, um frasquinho pequenininho com um olhinho ali, ó, e ungia a cabeça daqueles que entravam em sua casa. E Jesus fala para ele: Simão, eu cheguei aqui e você não me ungiu. Eu vim na sua casa, Simão, e você não me ungiu. Essa, Simão, trouxe um unguento 7 vezes mais caro, Simão, e ungiu os meus pés. E você nem a minha cabeça você ungiu, Simão. Simão, eu cheguei até a sua casa, Simão, e você não me deu um beijo. Você nem me beijou, Simão. Paulo fala assim, ó, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Tá difícil tirar alguma coisa aí de vocês que estão no banco, hein? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santos. E ele fala assim: Simão, eu entrei na sua casa e você não me deu nenhum beijo. E 3 tipos de beijo naquela época era se dado. 3 tipos de beijo. O primeiro beijo era no rosto. Quando você encontrava um judeu e encontrava um outro judeu no mesmo nível religioso, ele beijava o outro no rosto. Quando o judeu encontrava um profeta, um rabino, Jesus era um rabino. Quando ele encontrava um profeta, beijava-se na mão. Encurvava-se um pouquinho e beijava-se na mão. E o terceiro tipo de beijo não era dado no rosto e nem na mão. Era dado nos pés. Quando o rei dava o veredito, dava o decreto, a pessoa que recebia o decreto tinha que ir lá correndo, abraçava os pés do rei, se abaixava, se prostrava e beijava os pés do rei. E Jesus fala assim: Simão, eu entrei na sua casa, você não me viu como amigo. Simão, eu entrei na sua casa, você não me viu como um profeta, você não me viu como um sacerdote. Simão, eu entrei na sua casa, você não me viu como rei. Essa mulher, entretanto, Simão, ela me vê como um rei, rei dos reis e senhores dos senhores. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, meu irmão?
Olha que maravilha. Jesus transformou aquele culto em algo sobrenatural. Sobrenatural. Aquela mulher chegou correndo com aquele vaso pesado na presença de Jesus, não mediu esforços, chega até Jesus e ela não pediu nada. Ela não falou nada, ela não clamou nada, ela simplesmente adorou. Simplesmente chegou aos pés de Jesus e adorou a Jesus. Adorou a Jesus. Só isso que ela fez. Adorou, adorou, adorou a Jesus. Ela fez o que nenhum fariseu faria. Ela fez o que muitos de nós não faria. Mas ela adorou a Jesus. E ela impressionou a Jesus com aquela atitude. Na coerência dos meus pensamentos, eu entendo que Jesus fez assim, ó. Simão, essa mulher me viu como rei dos reis. E Jesus se abaixa até aquela mulher. Jesus vai até aquela mulher. Jesus se manifesta na vida daquela mulher. Porque aquela mulher adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor. Com o que ela tinha de melhor. E Jesus fala para ela assim, mulher. Jesus impactado com a adoração daquela mulher. Jesus impressionado com a adoração daquela mulher. Ele fala, mulher, é impossível que você saia daqui da mesma forma que entrou. O que você precisa? Você precisa de uma cura? Você precisa de uma libertação? Você precisa de uma bênção? Qual é o teu problema, mulher? Pecado? Tá bom. Perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoados estão os teus pecados. Você vai ser salva e vai sair daqui em paz. Aquela mulher não pediu nada. Só abriu a boca para adorar a Jesus. E saiu com o pacote de bênção completa. Um pacote full de bênção. Só adorou. Só adorou. O que nos faz receber um milagre de Deus na nossa vida é a qualidade do nosso culto. Aquela mulher saiu daquele culto transformada, restaurada, liberta, cheia da presença de Deus. E o fariseu saiu sem nada. Não recebeu nada. Ele não adorou. A expectativa dele não se entrelaçou com a expectativa de Jesus. A expectativa daquela mulher se entrelaçou com a expectativa de Jesus e algo sobrenatural acontece naquele culto. Jesus desce até aquela mulher e perdoa os seus pecados e ela sai daquele culto cheia de vida. Jesus veio porque você tenha vida e vida em abundância. Mas para isso, você tem que se colocar aos pés de Jesus. Meu irmão e minha irmã, como você quer sair daqui hoje? Como um fariseu ou como um adorador? Vai depender de você. A tua expectativa se entrelaçar com a expectativa de Jesus, você vai sair daqui hoje diferente da maneira com que entrou. Você vai sair daqui hoje cheio da presença deste Jesus. Você vai sair daqui hoje com um pacote inteiro de bênção. Vai depender da tua adoração. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para estar cantando para nós aqui agora. Enquanto eles se preparam para cantar, eu queria que você fizesse aí um retrospecto da sua vida. Como você entrou no templo hoje? Com a expectativa de ter um encontro com Jesus? Ou você entrou e pensou, hoje o culto não vai dar nada, como o fariseu pensou? Jesus respondeu ao pensamento do fariseu. E Jesus quer responder ao teu pensamento hoje. Por isso, como você quer sair desse culto? Da mesma forma com que entrou? Ou cheio da presença de Deus? Faça algo diferente hoje para este Jesus que está aqui, promessa dele. E eu senti a promessa eu senti a presença desse Jesus aqui. Eu senti, porque a minha expectativa era de ter um encontro com ele aqui. A minha expectativa não era de estar aqui pregando, mas era de estar aqui ouvindo a mensagem que ele está falando para mim também sobre essa palavra.
porque eu quero ser um adorador de Jesus. Eu quero adorá-lo em verdade e em espírito. E quero sair daqui hoje diferente da maneira com que eu entrei. Quero sair daqui hoje restaurado, liberto e cheio da presença deste Jesus. Fique à vontade onde você estiver aí. Abra o seu coração. Faça algo para Jesus, algo que você nunca fez. Às vezes você não quer se levantar do seu banco porque tem vergonha, as outras pessoas vão ver, mas aquela mulher não se preocupou com ninguém. Ela só queria chegar até Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, hoje é a tua oportunidade. Faça algo para este Jesus. Enquanto eles tocam, cantam, adore, louve este Jesus. Faça que nem falamos agora há pouco. Cante, pule, levante, dance, mas faça alguma coisa para impactar este Jesus e que ele possa descer até você e fazer algo diferente para você. Você que está em casa, você pode também se colocar na presença deste Jesus e sair desse culto cheio da presença deste Jesus. Amém? Fique à vontade. Se quiser levantar, levante. Se quiser gritar, grite. Se quiser pular, pule. Se quiser vir ao púlpito, se quiser vir no altar, venha. Mas faça algo diferente hoje, para você não sair daqui da mesma forma com que entrou. Amém? Aleluia. A decisão é sua. Está nas suas mãos. A expectativa de Jesus é muito grande em relação a você. Agora depende de você. Amém? Fique à vontade na presença desse Deus. Aleluia. Louvado seja, Senhor Deus, porque o Senhor mesmo é maravilhoso. Senhor Deus, Tu és mesmo magnífico, Senhor Deus. Grande é a Tua magnitude, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Louve, cante, fala alguma coisa, fala palavras de adoração a este Jesus. Se faça alguma coisa, quebra as barreiras hoje e deixa Ele manifestar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que vão cair, basta um olhar no teu rosto. Fui perdoado logo que te vi, e todos os meus tesouros vão derramar diante de ti. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, tua presença vale mais. não importa o preço Do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. não importa o preço do perfume derramado, Tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos seus pés do meu amado. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Quem sentiu a presença de Jesus nesse lugar hoje, na sua vida? Quem sentiu o toque de Jesus na sua vida? Amém? Aleluia. Então dá um glória a Deus aí. Fala, louvado seja. Fala alguma coisa agora em voz alta. Oh, aleluia, glória. Vamos nos colocar em pé para encerrarmos o nosso culto nessa noite. Mas cheio da presença desse Deus. Eu vou sair daqui cheio. E sei também que você vai sair. Amém? Vamos receber então a bênção transmitida, pelo apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Vão em paz, porque a fé de vocês salvou vocês esta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quer ficar por dentro de toda a igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Biporã, acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.